Oi, turma. Espero que todos estejam muito bem, certo? Hoje nós vamos para a nossa 8ª aula de História. E o nosso tema de hoje é Brasil, um Estado, uma Nação. Hoje nós vamos ver mais um pedacinho da nossa história. Pois bem, hoje começaremos com uma pergunta. O que significa ser independente? Vocês lembram da nossa última aula, quando eu falei sobre a abertura dos portos? Esse foi o que alguns historiadores dizem o primeiro passo para a independência do Brasil. Um primeiro pensamento, em independência. Pois bem, com este livre comércio, o Brasil conquistou uma certa autonomia, Ele começou a ter características de Estado soberano. Vocês lembram o que era Estado soberano? Na aula passada nós falamos sobre isso. Estado soberano, aquele que não depende de outro Estado, aquele que não depende, que não precisa de outro Estado. Pois bem, quando a família real chegou aqui ao Brasil, começou a surgir um novo grupo de pessoas que estavam interessadas, no comércio local, certo? E aí o que foi que aconteceu? Existiam os privilegiados do rei, E eles começaram a notar que as pessoas que estavam aqui, que faziam livre comércio aqui, também queriam agradar o rei. E isso causou várias confusões. Cada qual queria sediar, os portugueses aqui no Brasil, certo? E aconteceu vários conflitos devido à disputa desses grupos, pela atenção do rei, pelos privilégios do rei aqui no Brasil. Enquanto o Brasil passava por essas disputas entre esses grupos, querendo agradar a monarquia e as instituições que estavam instaladas aqui no Brasil, lá em Portugal começou uma revolução, certo? E essa revolução exigia que a família real voltasse para Portugal, porque Napoleão Bonaparte tinha perdido a guerra e já era seguro para que os portugueses voltassem para seu país. Essa revolução ficou conhecida como Revolução do Porto. Eles exigiam, os portugueses que ficaram lá na metrópole, eles exigiam, além da família real voltar para Portugal, eles exigiam também que Dom João colocasse o Brasil como colônia novamente. Ora, se Dom João ele já tinha dado o título ao Brasil, que favorecia o Brasil a estar junto a Portugal, o Brasil não era mais colônia portuguesa, e sim pertencia ao rei de Portugal, certo? Mas um grupo lá em Portugal não queria isso, não, de jeito nenhum, Então, Dom João parte, volta com a família portuguesa, mas deixa aqui o nosso príncipe regente, Dom Pedro. Ele fica no Brasil, ele fica no Brasil e a família dele volta. O Brasil ainda não era uma nação, Ele pertencia ao reino, de Portugal. E começou a acontecer vários conflitos, O povo português exigia que Dom Pedro deixasse o Brasil e voltasse para Portugal, certo? Mas Dom Pedro não obedecia essas ordens, ele permanecia aqui no Brasil. Tudo isso causou um mal-estar entre os políticos, que moravam no Brasil. Foi aí que começou a luta pela independência do Brasil. Com a permanência de Dom Pedro no Brasil e o apoio dos políticos, Dom Pedro, expulsa as tropas portuguesas, e no dia 7 de setembro de 1822, numa viagem que ele fez a São Paulo, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. E na próxima aula a gente vai
ouvir mais um pedacinho da nossa história. Espero que vocês tenham compreendido. Na nossa próxima aula, né, nós vamos saber um pouquinho mais dessa nossa história, certo? E eu quero que vocês não esqueçam, né, de anotar nos comentários o nome de vocês, a turma de vocês, dá um likezinho aí no canal da escola e sigam as salas virtuais para fazerem as atividades, certo? Se cuidem, fiquem em casa, né? Cuidado, essa doença é grave. Um beijo no coração de todos vocês.